vamos dizer assim, ó, quem criou os demônios? Eu não sei. Então eu vou, Não, eu faço. pastor, Então, não, não, eu não tô dizendo que eu não sei. Eu tô dizendo assim, supondo que eu diga assim, eu não sei, tá? Aí daí eu vou colocar uma coisa no lugar e é verdade? Com base na Bíblia. Não, não é com base na Bíblia. Não tem um texto bíblico que está dizendo que está descrevendo. Não, você tem um texto que está dizendo que os anjos pecaram. Então, eu não posso pegar esse texto e preencher a lacuna da minha resposta. Mas que eles caíram com mulheres. Tem um texto bíblico aqui. Não está dizendo que caíram com mulheres. Não tem. Não tem. Não existe esse texto dizendo que os anjos caíram com mulheres. Não tem isso. Assim, eu tenho que entender que esses anjos, eu tenho que, antes de tudo isso, provar que anjo tem corpo físico. No vídeo de hoje, o bicho vai pegar em um dos temas mais sombrios e misteriosos da Bíblia. Afinal, como explicar que espíritos possam ter órgãos sexuais e coabitar com mulheres? Seria o relato de Gênesis 6 uma descrição de uma invasão alienígena? Anjos caídos? Ou apenas uma linhagem humana corrompida? Seja muito bem-vindo ao canal Cortes do Mundo Cristão. Já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhum desses confrontos épicos. E eu quero saber de você. Anjo tem DNA? Deixa sua opinião nos comentários, porque eu sei que é lá que a verdadeira exegese acontece e o debate ferve. Vamos pro vídeo. Quanto aos gigantes, aqui está sendo falado bastante de gigante e de demônios. Na verdade, os anjos caídos, eles assumiram forma humana. Temos que observar isso. Mas como que... Já vou questionar o senhor, mas como que eles assumem forma humana? Eles assumem... Lá em Coríntios diz que Satanás ele pode se transfigurar até... Aqui nós temos um advérbio. Esse até abre um leque muito grande. Até em anjo de luz. Então, se ele se transfigura em anjo de luz, ele pode se transfigurar em qualquer outra coisa. Mas aí agora, outra coisa importante, pastor... perguntas. Mas é bom a gente já explicar para que o pessoal lá entenda. Eu tenho uma pergunta para ele nessa afirmação. Ele pode até se transfigurar, mas ele seria um ser espiritual. Então, todos os casos que a gente observa, há uma possessão para que o demônio faça alguma coisa. Então, o senhor está dizendo que ele não precisa possuir, ele pode se materializar? Então, nós temos que deixar esse diferente dos anjos. Vamos deixar, irmãos. Os teólogos se perdem muito nesse termo demônio. Até quero deixar para vocês aqui a pergunta: quem criou os demônios? Não tem na Bíblia a resposta. Por que não há na Bíblia? Está no livro de Enoque. Os demônios são os filhos da copulação desses anjos caídos com as mulheres. Qual que é a base do senhor? O livro de Enoque. O livro de Enoque não é base de teologia para nós. Peraí. Por que ele não pode ser base? Permite a parte? Deixa ele terminar o raciocínio, aí a gente volta pro senhor. Eu disse aqui, irmãos, que nós vamos tratar em cima do livro de Enoque, que Pedro e Judas usou para escrever sua epístola. Então nós temos que riscar, cortar essa página, jogar fora essa página de Pedro e de Judas, se nós não aceitarmos o livro de Enoque. Ou debater se usaram ou não. Não, mas eu vou trabalhar aqui Pedro e Judas. Tá? Será que usaram? A Bíblia diz aqui... então, isso aqui eu queria falar. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz aqui, é bem clara, tá? Judas diz o quê? E os anjos que não guardaram o seu estado... Tá, mas eu quero pegar o seu... Muito bem, o texto bíblico aqui fala de oikos, habitação, que é um termo grego para casa, para moradia, tá? Então eles deixaram sua habitação, abandonaram sua habitação e vieram viver aqui no meio da raça humana como seres humanos. Tá? Então, vamos entender devagarinho. Então o senhor está falando que demônios já é é a linhagem. É uma segunda linhagem. É uma descendência dos anjos caídos. Exatamente. Então vamos lá. Deus expulsou a terça parte dos anjos do céu, junto com Satanás. Esses seres caídos vieram para cá. É isso que o senhor acredita? Nós não podemos nem aceitar, pastor, que esses anjos sejam os mesmos que caíram com Satanás. Já seria uma segunda queda. Sabe por quê? Eu quero deixar aqui para a equipe, para todos vocês, né? Por que esses anjos que caíram e copularam, fizeram a sua coabitação com mulheres, estão presos até o juízo daquele grande dia? E Satanás está solto.
Então não são os mesmos anjos. Nós temos que ter em mente isso daí. Tá? Satanás está solto. Esses anjos estão aprisionados. O senhor está baseado isso em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Sim. que diz assim: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Sim. É isso que o senhor está querendo dizer. Mas então, quem que eram esses aí, então, que coabitou aí? Os que pecaram. Nós vemos que Satanás está solto. Inclusive, biblicamente, a igreja há de julgar esses anjos que pecaram. Uma coisa importante, esses anjos pecaram contra o céu, né? Eles vieram habitar aqui na terra. Por isso nós vamos julgá-los. Satanás será julgado por Deus, porque ele pecou diretamente contra Deus. Tá, deixa eu ouvir eles então. Qual que é o posicionamento de vocês aqui disso? Desses anjos aí, dessas 3 descendências aí. Então, a abordagem, ela acaba abrindo muito. Sim. Se a gente não voltar pro escopo, né? Eu acho que é muito interessante o que o pastor disse. Eu queria saber, assim, quem eram esses... na visão dele, ele disse que eram anjos, mas já é uma segunda linhagem que criou a terceira. Então, antes de entrar nisso, é o seguinte. Então, quando a gente faz todos nós sabemos, quando faz uma exegese básica, nós temos que ver o capítulo anterior e o posterior. Não vou nem trabalhar com os 11 primeiros. Ok. Em nenhum momento, Elohim, se a gente for, tem que trabalhar, saber o que é Elohim, né? Dentro do Antigo Testamento. Não tem nenhuma, dentro do capítulo 1 e 2, o anterior e o posterior, não há nenhuma referência que Elohim seja, nesse contexto, anjos. Então ele vai aparecer, Elohim, como já foi dito, em alguns momentos. O Elohim, ele pode ser juízes e autoridades. Quando Deus vai falar com Moisés, e Moisés diz que não quer, não foi uma vez só, não quer voltar e dirigir o povo, Deus falou para ele o seguinte: olha, o Aharon vai ser o seu Nabi e você vai ser Elohim. Então Elohim também é usado para pessoas. Sim. E pessoas, no caso aí, Moisés era uma pessoa importante. Mas esse termo aí, pastor, me permita, está totalmente fora de contexto, porque ali Deus disse para Moisés estava com medo de ir para o Egito, ele falou: vou usar Moisés, não é isso que eu vou usar Arão como Deus e você como profeta. Não, ao contrário, ao contrário. Arão como profeta, porque ele ia levar a palavra, e você como Elohim. Sim, como Deus. Por quê? Porque ele não queria se dirigir direto ao povo. Não, mas assim, eu só estou tratando da questão... É semelhança, né? Eu só estou tratando de como Elohim pode ser utilizado no Antigo Testamento. A tradução, né? Então, veja bem, Elohim é usado para deuses estranhos, para o nosso Deus também. Sim. Para pessoas importantes, como é o caso aqui que nós estamos defendendo, e também é utilizado quando Shaul vai consultar a pitonisa de Endor, em que a pitonisa diz: vejo, eu não sei como é que está na tradução, Deus e o Espírito subindo na terra, lá é Elohim também. Então é um termo muito geral, que não é só utilizado para o Deus verdadeiro. Então é um espectro geral da coisa. Agora, dentro do capítulo 6. Do capítulo 6 não seria possível por causa dessa questão que não há um outro termo, Elohim, relacionado que seja anjo. Depois nós vamos trabalhar, eu acho que a questão de Jó. Tá. Deixa eu só apresentar uma pessoa muito importante que está conosco aqui. Caiu? Eita, Jesus. Olha, eu ia apresentar. Caiu ou não? Peraí. 1, 2, 3, valendo. Foi? Aí, está conosco hoje aqui nessa manhã de maneira remota, pastor Oséias de Madureira, está aqui por telefone. Seja muito bem-vindo, pastor deputado Oséias de Madureira. Me ouve? Acho que não. Então vamos continuar aqui. A hora que tiver ok, vocês me avisam aí, tá bom? Nós estamos falando aqui sobre... Por favor. Falando sobre Jó aí na segunda, para não monopolizar, depois quero fazer um exame de Jó 1,6, 2,1 e 38,7. E demonstrar por que aqui também não são anjos. Ok. O pastor Igor, o senhor ia falar uma coisa? Duas coisas que eu quero só deixar claro, né? Em relação ao pastor Cícero.
quando eu falei a respeito do livro de Enoque, é porque está escrito ali que é 3.000 côvados. Se houve realmente um erro na tradução ou na escrita, bom, se trata de um livro pseudoepigráfico, né? Então assim já perde um pouco do crédito. Se eu for usar o livro de Enoque como base, eu vou entrar num problema crítico. Por quê? Porque o próprio livro de Enoque, nós bem sabemos, todos nós somos estudiosos, ali tem realmente receitas de feitiçaria, bruxaria escancarada, amém? E aí então, por que eu estou falando isso? O senhor também falou que tanto Paulo como também Judas, melhor dizendo, Judas e Pedro, eles citaram, né, o livro de Enoque. Paulo também citou realmente a cultura, a poesia grega, mas não como um paralelo para finalizar ou para fundamentar a sua tese. Ele pegou um exemplo, como foi também tanto Judas como Pedro. Ele pegou um exemplo, não categorizando como fundamento bíblico, né, para o assunto. Então nós precisamos tomar muito cuidado realmente com isso. Aqui se tratando bíblico, pastor, desculpa. Não, a gente vai trabalhar Judas isso. É fundamento bíblico. A gente vai trabalhar isso. Não podemos sair dessa linha. Mateus 22, versículo 30, vai falar que os anjos, eles não se reproduzem, porque não tem órgão reprodutor. Então a gente já começa por aí. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz também que os anjos são ministradores. Então anjos ministradores, espíritos ministradores. Então assim, partindo literalmente somente disso daqui, a gente já começa a entender que todo esse assunto que nós estamos tratando, trata-se da raça humana. Agora, se são pessoas importantes, valentes, enfim, aí é um outro assunto, mas não tem como nós colocarmos justamente aí como anjos caídos. Até porque, só para finalizar, o termo filhos de Deus, né, numa parte mais técnica, né, Bene Ha Elohim, filhos de Deus, depois vai falar Benot Ha Adam, filhos do homem, que é da humanidade, e vai Keru Lahem Nashim, tomaram para si mulheres. É uma típica linguagem de casamento tomado por esposa, que é muito usado realmente na tradição hebraica. Então não tem como realmente entendermos que seriam anjos caídos e coabitando com mulheres. Deixa eu ouvir aqui o missionário Douglas, depois o pastor Amauri e o pastor Bruno. Vai lá, missionário. Eu tenho alguns rápidos comentários e contrapontos aqui a respeito do corpo dos anjos. É verdade que Jesus fala... Desculpa, corpo dos anjos? Não, é isso. Sobre o que a gente estava discutindo, se ele teria um corpo... Começou meio estranho. Não, a discussão se teria um corpo ou não e tal, como que seria. Jesus fala que na ressurreição os anjos nós seremos como eles, porque eles não se casam e tudo mais. Então o órgão vai ser cortado fora. Bom, a gente não tem... tem que explicar isso aí, missionário. Porque vai ser restabelecido o corpo, vai um pedaço vai... Como é que é? Então, a gente não tem todos os detalhes. E é muito interessante quando, em Gênesis 18, os anjos, eles encontram Abraão e eles comem e bebem com Abraão. Ou seja, aquele corpo materializado ali dos anjos... O texto diz que eram anjos? Sim. Não. E é interessante... Não são anjos ali. O contexto diz que é anjo. Não estou falando contexto, estou falando gramaticalmente... Texto sem contexto. Não é isso aí. Eu estou falando gramaticalmente a palavra. A letra logos. Não tem nada de contexto. Aí nós vamos ter que fugir de toda a Bíblia, pastor. Não funciona assim. Não, pera um pouquinho. Se a Bíblia diz assim, homem é questão e mulher... de hermenêutica. Não. Homem... Exegese. Então, justamente, a hermenêutica e exegese... Deixa ele trazer a palavra. Deixa eu só falar o seguinte. Se a palavra lá não tem nada que ver com contexto. Se a palavra lá tá pão, é pão. Se a palavra tá pássaro, é pássaro. Literal. Então, lá pro senhor, o que tá escrito lá então? Não, literalmente. Anashim. Homens. Mas antes aparece o Senhor. Não, aparece... Concorda comigo ou não? Sim, claro, mas... Então, não. Se era o Senhor antes, ali também... Não, as palavras... Ali ele já se manifesta... Não. O Senhor com dois anjos. Isso daí é compreensão. Uma visita. Não, isso é compreensão. Isso é uma compreensão. Aparece sim, o Senhor aparece, é verdade. Mas quando se refere ali, são anashim, são homens. Sim. Ali o senhor não acredita que seja uma teofania ali? Não. Então o que acontece? Com certeza. Na Septuaginta, os judeus piedosos traduziram anashim por angeli. Gênesis 18. Só que o problema é o seguinte, angeli, ou angelos, como a gente chama, também é um mensageiro humano também. Ok. Certo? Então, assim, como eu falei, sendo fiel à metodologia,
Eu quero trabalhar conforme as palavras estão lá. Sim. Eu não estou dando conta na sua compreensão teológica. Eu não tenho nem autoridade para fazer isso, mas é só fazer essa. Vai lá, continuando aqui rapidamente, eu entendo que a melhor interpretação contextual ali é de que esses anjos comeram e beberam com Abraão, e que isso indica que, de alguma forma, ao se materializarem, eles tinham alguma coisa ali que permitia eles comerem, beberem. Mas, de novo, a gente não tem todos os detalhes. A gente não tem todos os detalhes. Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. E o corpo de Jesus depois da ressurreição, eu imagino, que todos aqui concordam, também é um corpo glorificado, semelhante ao que teremos na ressurreição. E a maioria dos especialistas, não a maioria, mas muitos especialistas ali em Mateus entendem que o que Jesus está falando se refere aos anjos bons, e tem a ver com a relação de casamento. Não impossibilita que eles façam sexo e nem trata de anjos caídos. Esses anjos que a gente está falando aqui são anjos rebeldes, né? Certo. O segundo ponto sobre o uso de Enoque. Apesar de eu concordar aqui com o pastor Cícero que Pedro e Judas usam Enoque, eu entendo que Enoque, né? A gente tem que ter cuidado porque ele não é fonte de revelação. Como o pastor Igor mencionou, Paulo também usa autores pagãos, usa poetas. Aratos. Isso, ele até cita lá na carta a Tito, ele até chega a falar que um dos seus profetas disse tal coisa. Então ele pega um autor pagão, diz que ele profetizou e usa ali para falar algo contra o... Fazer uma ponte. Para fazer uma ponte ali. E eu entendo então que a gente deve acessar Enoque via Pedro e Judas com muito cuidado. Por quê? Existe sim um paralelo textual ali. Então não é de tudo mentira, é isso que você está querendo dizer? Então, quando a gente olha Paulo usando esses autores pagãos, não significa que ele valida tudo que os autores pagãos falam. Okay. Mas que ele, dirigido pelo Espírito Santo, entendeu que aquilo ali era verdade. Ali ele acertou. Ele acertou. Desculpa, e aí, eu teria uma pergunta. É o que a gente deve fazer. Posso fazer uma pergunta com Enoque também. Sim, vocês? Por que é que vocês fazem uma referência direta, tanto de Judas como de Pedro, a Gênesis 6? Qual é o texto? Veja bem. Sim. O que eu estou procurando não é compreensão do texto. Eu quero saber como é que vocês sabem que faz uma ligação direta esses dois textos com o Gênesis 6. Sim, Então, eu entendo que essa ligação se torna clara quando a gente vê que a forma como Pedro e Judas escrevem tem um paralelo textual muito grande com Enoque. E Enoque, de alguma forma, está lidando, interpretando a parte lá de Gênesis 6. E aí, outro detalhe é que os especialistas também de Judas e Pedro, eles vão entender que existem paralelos textuais nessas cartas, mas eles não usam todo o livro de Enoque. A gente sabe que o livro de Enoque tem vários blocos literários lá dentro, e tem uma seção, por exemplo, o livro das parábolas, que em nenhum momento Pedro e Judas usam, ou até parecem desconhecer. Então pode ser que aquilo que a gente tem hoje no livro de Enoque circulasse com diferentes tradições naquele período, e Pedro e Judas interagem com alguma dessas tradições, mas não exatamente com o livro de Enoque na forma final que a gente conhece hoje. Não sei se deu para ficar claro, mas eles não validam tudo automaticamente do livro de Enoque. Tá, deixa eu passar aqui pro pastor Amauri, depois pro pastor Bruno, mas antes aqui o Edu Cabeça do chat do YouTube, ele mandou um superchat aqui dizendo: Shalom Adonai, tem base para defender as duas visões, mas eu particularmente não creio que seja os anjos caídos, mas faz sentido o outro lado também. Inclusive os judeus creem que seja anjos caídos. A colocação aqui do superchat do André Cabeça. Vai lá, pastor Amauri, depois pastor Bruno. Então, eu volto aqui, à raiz do problema. Vamos imaginar, não tem nada disso na Bíblia, que houve anjo que caiu antes e depois tal. Não tem nada disso claro. Isso é tudo inferência, isso tudo é ex-egese, não é exegese, não é nada tirado de texto, é posto ali no texto fazendo conexões. Mas vamos dizer que seja correto. Os anjos vieram para a terra e caíram com mulheres. Primeiro, eles precisam encarnar. Onde tem encarnação de anjo na Bíblia. Possessão, você está falando de encarnação. Encarnação, porque se eles são espíritos... Segundo o pastor Cícero, ele falou que há os demônios que são encarnados. Então, mas como que gerou esses demônios, né? Então, assim, eles encarnaram, onde está isso? Na Bíblia? E onde eles estão agora? Será que são os reptilianos? Quem criou os demônios? Não, eu quero que você depois explique para nós. Mas vamos dizer assim, ó, quem criou os demônios? Eu não sei. Então eu vou... Pastor, eu não estou dizendo que eu não sei. Eu estou dizendo assim, supondo que eu diga assim, eu não sei, tá? Aí daí eu vou colocar uma coisa no lugar e é verdade? Com base na Bíblia. Não é com base na Bíblia. Não tem um texto bíblico que está dizendo
que está descrevendo. Não, você tem um texto que está dizendo que os anjos pecaram. Então, eu não posso pegar esse texto e preencher a lacuna da minha resposta. Mas que eles da minha caíram pergunta. com mulheres. Tem um texto bíblico aqui. Não está dizendo que caíram com mulheres. Não tem. Não tem. Não existe esse texto dizendo que os anjos caíram com mulheres. Não tem isso. Eu tenho que entender que esses anjos, eu tenho que, antes de tudo isso, provar que anjo tem corpo físico. Primeiro problema, eu não tenho como fazê-lo. Segundo problema, eu tenho que provar que esse corpo é compatível com o corpo de uma mulher. E terceiro problema, eu tenho que provar que esse ser tem espermatozoide compatível com o óvulo da mulher para gerar um outro ser. Eu tenho que provar, ou seja, vamos pensar aqui, na zoofilia, uma mulher tem ato sexual com um animal. Mas não engravida. Mas não é compatível, né, a biologia aqui. Ou seja, eu tenho que provar, olha o que eu tenho que fazer aqui para provar que eram anjos. Eu tenho que provar, sem subsídio bíblico, que anjo tem corpo físico. Do tamanho de um corpo de uma mulher compatível anatomicamente. Eu tenho que provar que esse corpo físico tem órgão sexual. Depois eu tenho que provar que esse corpo físico tem capacidade reprodutiva compatível. Então quer dizer que os anjos existem por reprodução, ou seja, anjo casa com uma anja e gera filhos. Ou seja, que Deus criou um anjo lá no começo e colocou espermatozoide nesse anjo. Para quê? Se ele não tinha finalidade reprodutiva, né? Então, assim, eu tenho que fazer um exercício de viagem, de inferências, de criar uma camada gigante de possibilidades para que lá na frente eu tenha um anjo deitado com uma mulher, tendo relação com ela, engravidando essa mulher e nascendo um ser humano. E aí um quarto problema. Por que ele é gigante? Vamos deixar então, vamos terminar essa rodada e a gente volta para essa questão do gigante. Vai lá, pastor Bruno. Eu tô totalmente de acordo, agasalho essa ideia do reverendo Amaury, que de fato nós temos que fazer, tem que ser feita uma inferência, com toda a devida vênia, com todo o respeito. Chega a ser, parece que a minha mente foi reportada aos filmes mitológicos, em que às vezes é necessário, né, anjos se transformam, né, aí a gente já está falando de biologia que tem sido falado aí, passam a reproduzir, encarnar, ou seja, não tem textos falando sobre isso, né? E quando nós observamos o texto bíblico, em que até mesmo eles se disfarçam como anjo de luz, gramaticalmente, o que o doutor ele disse anteriormente na fala, justamente anjos ministradores, né? Se falando de mensagens que são deturpadas, não no sentido de casarem, no sentido de terem um relacionamento e reproduzirem. Não falo nem de anjo e anja, mas de um anjo se tornar humano, né? Há uma encarnação, ele passaria a ter um órgão reprodutor e ele dorme com uma mulher, né? A gente está falando aqui de Zeus. Então eu acredito, né, com todo o respeito, eu não estou sendo leviano, né? Não tem um texto que a gente possa enquadrar, possa se fazer através uma inferência, uma construção, e mesmo assim a gente vai se esbarrar na hermenêutica bíblica, porque a gente precisa ter os textos claramente. Então fica até inviável, né? Fala isso. Tá, deixa eu colocar uma pergunta do chat aqui. Qual evidência textual indica que o livro de Enoque influenciou o texto bíblico e não o contrário? Também tem um áudio aí, solta o áudio aí, o JC, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que o pecado entrou no mundo por um homem, se referindo a Adão, e pelo pecado a morte. Então a morte e o pecado vêm por Adão. Se há filhos de anjos que não são filhos descendentes de Adão, ou seja, não tem um cromossomo adâmico, não tem a natureza adâmica, como que a natureza pecaminosa passou a eles? Eles não têm a natureza pecaminosa,
Como que a morte passou a eles? Eles são imortais? Se eles não têm a natureza pecaminosa, não existe a doutrina da depravação total? E se não existe a doutrina da depravação total, Jesus não morreu por eles? Vai lá, acho que é mais duas questões. Não, eu só queria falar a respeito de qual livro influenciou qual. Bom, é uma questão temporal. Bom, assim, aí a questão pode ser discutida, evidente. Mas, assim, eu comungo da ideia o seguinte: as tradições orais, elas foram, em determinado momento, transformadas em escritas. Segundo os estudiosos, né, eu não sei como é que é a posição no caso do Calvino, né, o que ele comentou sobre isso, mas o que a gente entende é que no exílio babilônico foram começados a ser transcritos as tradições. Foi um processo. O livro de Enoque é um livro tardio, século II, né? Eu não estou enxovalhando o livro de Enoque, não é isso. Só estou falando o seguinte: historicamente ele vem depois. Então, ele pode ter sido influenciado. Provavelmente, porque se ele veio depois, então, porque foi encontrado em Qumran, na Caverna 4, foi encontrado fragmentos em aramaico que nós não conhecíamos. Nós conhecíamos em etiópico, em eslavônico e em grego. Só que em aramaico nós não conhecíamos o livro. E o J.T. Milik, ele fez um trabalho de 400 páginas para poder fazer uma reconstrução do texto, né? Desculpa, tem uma outra pergunta que ele fez. Qual evidência textual indica que o livro de Enoque influenciou o texto bíblico? E tem um outro absurdo que eu acho, que é o seguinte: se os filhos de Deus são anjos, o que o dilúvio, se a raça toda foi condenada, como é que eu vou conseguir afogar anjos no dilúvio? Então, aí a minha pergunta aqui: o dilúvio foi resposta à corrupção genética ou moral do povo ali? Eu acho que foi os dois, mas o absurdo que eu acho é o seguinte: o dilúvio, se são filhos de Deus, o dilúvio não alcançou esses anjos. Então não tem, porque era justamente para quê? Para castigar seres que tinham possibilidade de serem, que eram mortais. Então vamos lá, vamos já misturar continuar aqui, falando dessa questão do dilúvio e da morte dessas pessoas, e ficaram ali só Noé e os seus familiares. Então, esses gigantes aqui, e eu até listei aqui alguns nomes, deixa eu ver aqui os nomes que são citados na Bíblia. São os Néfilins, os Anaquins e os Refaíns. De onde surgiram esses povos aqui? Acho que é mais o senhor aqui que gosta dessa área. Néfilim está citado em Gênesis 6, Anaquim, aí habitavam em Canaã, descendentes de Anak, Deuteronômio 9, e Refaíns, que é uma outra raça, aí Deuteronômio 3. Quero fazer uso dessa última pergunta do pastor Helder. Se existia essa linhagem piedosa, como se prega tanto e se acredita, por que somente 8 pessoas foram salvas? Então nós temos que primeiro já derrubar por terra essa linhagem, não existia mais nos dias do dilúvio. Agora eu quero trabalhar aqui, pastor, o texto... Não, mas e a questão dos anjos, pastor? Tá. Por que o dilúvio tinha a possibilidade de afogar anjos? Ou eles então não foram castigados? Eles eram anjos no céu. Aqui eles passaram a ser seres viventes. Eles receberam um corpo humano. Mas vamos trabalhar o texto bíblico. De quem? Eu vou deixar agora, pastor, o livro de Enoque, tá? Que traz um certo probleminha aí para se crer naquilo ali, né? E nós temos até que ter em mente que toda a Bíblia, irmãos, nós não podemos deixar de lado esses livros, mas porque é apócrifo e tal. Nós temos que ter em mente que não existe, vocês sabem muito bem disso, não existe nenhum livro bíblico autóctone, certo? Quer dizer, quando a gente diz, nós vamos lá pro original de Marcos, não existe original de ninguém na Bíblia. São cópias. São todos cópias. Claro. Assim como cópia o livro de Enoque. Então claro, isso daí também nós temos que tomar cuidado. Só que pastor, são canônicos. Tá? Agora, pastor, são canônicos. Na canonicidade. Tá. Mas quem canonizou? Não foi Deus que falou, olha, Marcos põe na Bíblia. Não foi Deus que desceu pro homem e falou. Isso aí foram homens que canonizaram a Bíblia, pastor. Não, mas eles não têm autoridade apostólica?
Vamos ver aqui o que Judas diz. Vocês falaram que não tem na Bíblia anjos pecaram, que anjos coabitaram com mulheres. Eu vou mostrar na Bíblia agora, no livro de Judas. Vocês acreditam no livro de Judas ou não? Sim. Não, sim? Eu vou discordar. Vai lá, qual o texto? Eu sei qual é a interpretação, vou discordar da sua interpretação. Não, então me permita, por favor. Fala o texto. Me permita, por favor, ler aqui, pastor. É Judas, qual versículo? 6 e 7. Versículos 6 e 7. Então, quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Isso aqui está alinhado com Pedro que eu li anteriormente. Sim. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Vai lá, qual que é a interpretação do senhor aqui? Então eu vou ler aqui, ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Do texto grego, meterazantas tem realton arquém, fala de principado, de princípio. Esse termo, o grego arque ou arquém aqui, é princípio, é príncipe, enfim. Mas deixaram a sua própria habitação. Alá apolipontas to ition oiketerion. Fala de habitação aqui em oiketerion. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Agora nós temos aqui, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles. Nós temos aqui um pronome demonstrativo pessoal. Aquele se refere aos anjos. Está relacionando o pecado dos anjos com o pecado de Sodoma ou o pecado de Sodoma com o pecado dos anjos. Está bem claro aqui, salvo se nós fizermos vista grossa, tá? Seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Agora, no máximo seria a prática de homossexualidade. Então os anjos eram homossexuais, então, é isso que o senhor entende? Se for fazer a relação, seria por isso. favor, pastor. Que é uma coisa que acontece nessas religiões aí, né? Tá, mas aqui a Bíblia diz que esses anjos que pecaram e estão aprisionados, eles foram aprisionados e pecaram no mesmo pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma é seguir após a mesma carne, ou seja, é homem com homem. Qual seria o pecado dos anjos? Anjo com anjo. No máximo, vamos dizer assim. Não, pastor, aqui diz prostituição. O termo aqui diz prostituição. Então, mas está comparando o ato... Então, está comparando o ato de prostituição dos sodomitas com o ato de depravação dos anjos aqui, ou seja, como os sodomitas cometeram esse tipo de pecado, os anjos que pode ter acontecido anjo com anjo? O senhor já está concordando com a metade da pergunta aqui. A palavra prostituição... eu já não coopero com isso daí. Deixa ele terminar então o argumento. Deixa ele terminar, pastor. Deixa ele terminar o argumento então. Agora, pastor, nós temos que ter em mente uma coisa. Por que aconteceu o dilúvio sobre a face da terra? Quando a nação de Israel ficou 70 anos em cativeiro lá em Babilônia, vocês sabem muito bem, houve ali uma mescla, casamento de judeus com pessoas que não eram, com o povo da terra ali, as Eteias, Amorreias, enfim, tá? Houve isso daí. E geraram filhos. Quando eles chegam de volta em Jerusalém, o que Esdras faz? Deus está triste, vocês vão ter que despedir as mulheres de vocês com os filhos. Todo mundo teve que voltar. Então nós temos que ter em mente o seguinte: aqui Deus tinha um povo, que era o povo de Israel. Antes do dilúvio, Deus não tinha nenhum povo seu. Não tem isso na Bíblia. Deus não tinha um povo. Enos. Invocou o Senhor, não é povo de Deus? Mas é uma pessoa só. Gênesis é uma família. Mas não existia mais esse povo. Noé não é filho dele, não é descendente o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se Deus destruiu o dilúvio, mandou dilúvio para destruir as pessoas, tá? Por causa do pecado, por que agora, em 605 a.C., ou 500 e pouquinho, por que Deus não destruiu todo mundo também? Porque o mesmo pecado havia acontecido. Porque ele fez uma promessa lá em Gênesis e que não faria naquele... Mas os filhos de Deus aqui, o povo de Israel, coabitaram com os filhos dos homens.
Então, pastor Cícero, olha, deixa eu concordo com Moisés, algo aqui muito importante. As coisas não concordam. Peraí. Muita informação. O negócio tá pegando fogo aqui. Quem que era esse povo aí do Gênesis 6, Jesus amado? Era gigante, era seres governantes, eram os descendentes de Sete, Jesus, e eu quero saber de uma pessoa muito especial. Bom dia, pastor, deputado Oséias de Madureira, seja bem-vindo. Quem que era esses filhos de Deus de Gênesis 6, pastor Oséias? Pastor Jonas, a paz do Senhor, o senhor está bem? Que alegria poder falar com o senhor. O senhor me escuta bem, pastor? Sim, pastor, muito bem, bem alto e claro. Cumprimentar o senhor, uma alegria falar com o senhor, cumprimentar a todos os pastores que estão fazendo parte da mesa hoje, pastor Igor, que por aí está, é uma alegria. Cumprimentar o pastor Cícero, pastor Igor, culto abençoado, tivemos lá em Guarulhos. Pastor Cícero, pastor Dr. Helder, reverenda Mauri, missionário Douglas, Dr. Bruno, que alegria poder falar com o senhor, cumprimentar em especial o nosso líder, nosso presidente, Bispo Samuel Ferreira, e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesse dia tão abençoado, que é o dia do culto de ensinamento na nossa sede, dia de bênção. E a coisa tá pegando aí, pastor. Quem eram os filhos, pastor? Eu quero ouvir, porque olha, os pastores estão. Eu quero concluir essa minha definição depois de ouvir esse conceituado debate. Não vou me arriscar aqui agora não, viu, pastor? O negócio tá, como o bispo sempre diz, a giripoca tá piando aqui, pastor Oséias. Mas tá de forma assim, mas é importante a gente ver vários pontos sendo colocados e, acima de tudo, com respeito, e isso é a maior intenção do debate, desde quando o bispo nos direcionou lá no começo a fazer esse debate. Que bom poder ver os pastores detalhando esse tema tão importante. Mas a pergunta que não se cala, pastor, quem eram os filhos, por favor? Quem eram os filhos, pastor? Nós temos 4 vertentes aqui: anjos caídos, descendentes de Sete, governantes, pessoas poderosas ou seres humanos normais. Mas o que está pegando aqui é o tal dos anjos caídos aqui, que coabitaram com mulheres e geraram os gigantes. E aí tem o tal do livro do Enoque, que aí vem para bagunçar com a nossa cabeça. E eu já falei aqui quem são esses demônios de hoje, que os anjos caídos estão presos no inferno. Então, quem são esses demônios que estão hoje? Será que são os reptilianos? Quem será aqui, pastor José? O negócio tá feio. Olha, e a questão dos anjos caídos, pastor, eu acho que é um ponto muito importante da gente pontuar. Uma vez que se detém a ideia de relacionamento e vinha a questão dos gigantes, aquela coisa toda. Agora eu vou colocar uma pimenta. Posso, pastor? Claro, pastor, fique à vontade. Dos anjos caídos e as outras vertentes, o que hoje isso traz de conceito para nós que estamos ouvindo o debate. Por favor, me ajuda, pastor. E aí, gente, o que traz aí? É excelente pergunta. Eu acho que é importante, às vezes eu sou inquirido que tem alguns temas que as pessoas dizem, não, mas esse tema ele não é o caso. Não tem relevância. Não é prático. Tem relevância no sentido da metodologia. Então, assim, o que é importante a gente prestar atenção nos debatedores é qual a metodologia que cada um utiliza, né? Para poder ler o restante dos textos. Então, por exemplo, quando o pastor fala daqueles, no texto grego não é aqueles. Tutis é estes. É perto. É todos, né? Faz diferença ou não? Toda. Total diferença. Certo? Então, assim, eu não estou... quem traduziu a Bíblia, o João Ferreira, traduziu errado, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando o seguinte, numa sintonia fina, então eu volto de novo à pergunta do dilúvio. Se os Bene Ha-Elohim são anjos, o dilúvio não os alcançou. Então não tem sentido de Deus derramar um castigo em que era para castigar todas... Aniquilar aquelas pessoas. Então eles estariam fora. Então, quer dizer, não tem lógica no texto. Veja bem, é teologia bíblica. Cada texto ele tem uma história. Não estou falando que eu estou certo. Então, por exemplo, misturar... Eu, modestamente, acho primeiro o seguinte, que mesmo lendo Judas e Pedro, eu concordo que esses trechos que estão aqui, estão colocados aqui, inclusive o livro de Judas deu muito problema, inclusive o livro de Apocalipse também, na história da igreja, para entrar no cânon, devido a essa dificuldade aqui mesmo. Agora, eu tenho dúvida primeiro.
Aonde está a relação direta... Deixa eu só aqui, pastor Eldon, antes do senhor concluir. Pastor Oséias, o senhor está indo numa visita hospitalar, então eu preciso desligar aqui com o senhor. Mas dizer ao senhor, pastor, que está pegando fogo. O senhor viu aqui que são referências às mais diversas possíveis. Mas a seguinte questão é... Será que nós vamos... a pergunta que alguns fazem, qual é o sexo dos anjos, né? O pessoal fala. Meu Deus, aí já teve novela, já teve tanta coisa, pastor. A coisa é terrível. Mas, pastor, obrigado por ter entrado aqui. Eu sei da correria pastor, do senhor. Que alegria poder falar com todos os senhores. Eu estou aqui no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, fazendo uma visita institucional a convite do hospital. Que tem sido parceiro do mandato da Nação Madureira, diante daquilo que o bispo tem nos orientado, e nós estamos aqui e certamente, oportunamente estaremos juntos aí, mas deixar o meu abraço, o meu carinho a todos os senhores, que Deus abençoe a cada pastor que faz parte hoje da mesa, que Deus possa abençoá-los, que em tudo seja a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles e que tenhamos uma semana abençoada. E daqui a pouquinho, pastor, às 19h15 estaremos no nosso culto de ensinamento. Um grande abraço a todos, pastor Jones, um grande abraço mais uma vez ao nosso líder. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, pastor. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe, pastor Oséias. Forte abraço aí a todos. E hoje é o dia do maior culto de ensino do Brasil aqui na Debrai, Celso Garcia 560. Se você não conhece, está convidado aí a participar. Mas vamos lá, doutor Eldo, o senhor estava falando aí da problemática? Não, então, a dúvida que se tem é o seguinte, quer dizer, quando eu tenho uma tese, eu não estou me criticando, mas eu quero validar minha tese com a Bíblia, eu não faço o contrário. Geralmente a gente faz isso, eu não estou falando que está certo ou errado, só estou falando que... E a gente não pode fazer isso, a gente não deve fazer isso. Então, por exemplo, observar aqui... Eu tenho uma dúvida aqui, pessoal, e eu quero perguntar a vocês. Fazendo a interpretação, não como o pastor Cícero colocou aqui, mas a interpretação de Pedro e de Judas sobre os anjos estarem presos. Qual se os anjos estão presos, quem está atuando nessas hostes espirituais da maldade hoje? Aí é mais aqui para esse lado aqui. Posso acrescentar mais uma coisinha, pastor, em cima dessa pergunta? Quem são esses anjos que estão presos? Não, aí o texto já está dizendo que são os que caíram. Os que caíram. Então, assim, aí nós vamos... Apocalipse. Nós vamos saltar de Gênesis para Apocalipse, de criação para escatologia, consumação. Nós vamos para outra página aqui, né? Assim, para nós, a única referência que temos de demônios e Satanás como líder deles é Apocalipse 12. O único texto claro sobre queda de Satanás é Satanás arrastando consigo a terça parte dos céus, Satanás e seus anjos guerreando contra Miguel e seus anjos. A questão aí, vamos entrar em escatologia mais diretamente quando fala do termo prisão, que alguns entendem isso como literalmente um lugar de isolamento. Enquanto que nós entendemos, aí vai da questão de escatologia, que prisão é a condição em que eles estão. A prisão é o decreto de condenação deles. Eles estão condenados. É a condição em que eles existem, não o lugar onde estão confinados. Então, não é um lugar específico. Aquele inferno que é descrito ali não é literal, é só figurativo. É essa ideia do inferno, um lugar onde os demônios estão e Satanás está pastor, lá com o caldeirão. Pastor, eu discordo disso daí, pastor. Perfeito, pode discordar. Porque eles ainda não foram julgados, então eles não estão condenados ainda. Até o juízo daquele grande dia. Então o julgamento ainda vai acontecer. Se vai acontecer o juízo, pastor, eles ainda não estão condenados, apesar de sabermos que eles serão condenados. A condição em que eles vivem... Então esse aprisionamento aqui é aprisionamento físico, sim. Apesar de eles serem seres espirituais. Mas eles estão confinados em algum lugar. Não é isso. Até para começar que são espíritos, né? Não são corpos. Então, assim... É a condição em que eles existem, é uma condição de condenação, estão presos a essa condição, por isso que nem tem salvação para eles. E condenados eles já estão. Já estão condenados. E aí então, vamos caminhar aqui. Final. E por que então, vamos partir do pressuposto que no dilúvio todos os gigantes foram exterminados? Mas eu queria saber por que você está falando de gigantes. Por causa da geração ali. É que Nefilim. Mas onde no texto fala que tem gigante? Isso é tradução, isso é problema. Do Enoque. Aí eu quero chegar na última pergunta lá que eu vou chegar. Mas assim, porque depois... Porque é onde eles estão baseados aqui, que é a descendência, né? Então assim, se o dilúvio...
exterminou, por que tem gigante também depois? Certo. Então, pegando já a questão do dilúvio, eu vejo, como eu falei antes, né? Eu vejo aqui um contraste entre filhas humanas e uma outra classe, filhas de Elohim. E o texto, o autor de Gênesis, Moisés, está focando no juízo que veio sobre as filhas humanas. Que então, seria essa descendência. Não, mas aonde? Mas aí vai contra o texto. Mas aonde que vai contra o texto? Por quê? Mas aí vai contra o texto. Você tem que mostrar o texto. Vai contra a estrutura do texto. Porque se o dilúvio, né, veio sobre a humanidade, e essa outra... Bnei Elohim, eles são humanos também? Qual que é o texto? Mas aí, então, essa resposta que ele disse. Por que em Gênesis 6 tem um contraste entre filhas humanas e o outro grupo? Não tem contraste. Não tem contraste. Não tem contraste? Não. Então, os Bnei Elohim... Estilo literário. Vamos. Não, deixa ele terminar o raciocínio dele, aí eu volto pro senhor. Vamos ler o texto. Tá. Então, eu entendo que as filhas humanas ali tá em contraponto contra essa outra categoria e que o autor de Gênesis está focando no juízo que veio sobre a humanidade. As filhas... Isso. E aí fiquem aberto, claro, pra gente, em Gênesis 6, o que houve com esses anjos? Se foi essa interpretação, né, como o Dr. Helder colocou. E a gente vai ficar sabendo disso, não por Gênesis, mas por Pedro e Judas. Não, mas eu não tenho que naquele período ali, houve um juízo. Não, mas nós temos que resolver primeiro o texto, antes de correr para Judas. Sim, e aí que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o texto ele não tá ali para explicar todas as coisas. Muitas vezes a gente sabe, especialmente ali Gênesis 1 a 11, o texto deixa a pergunta em aberto. A gente tem que ir atrás do que o texto está focando. O texto está focando no juízo que veio sobre a humanidade. Exatamente. Outros pontos, a gente fica sem saber. Colocar como texto aberto, aí abre um grande leque para inferências, como texto aberto, manobras, que ele não tá... e é isso que está acontecendo aqui. Se você não coloca o contraste e coloca na mesma categoria que são pessoas, tá resolvido o texto. Você quer ver, pra gente fazer literalmente, uma exegese clara... Deixa ele responder. Então, os gigantes pro senhor a descendência dessa coabitação de anjos caídos com mulheres. Sim, mas aí vem a questão do gigante, que é importante que e como houve como essa fecundação aí que o pastor Amaury refutou? O Amaury falou uma coisa importante, da gente tomar cuidado com a tradução de gigante, que vem pela Septuaginta, que vem de Enoque e tudo mais. Por quê? É muito possível que a ideia de Néfilis ali implique gigantes, mas não em estatura em si. E sim gigante no sentido de pessoas poderosas, como o próprio texto vai falar, pessoas de renome, heróis da antiguidade. E aqui a gente tem que tomar cuidado também com uma coisa, que muitas vezes a gente está olhando pro texto, mas esquecendo do seu contexto histórico geral. E aqui a gente volta em coisas que a gente falou lá no começo, o Dr. Helder também falou muito bem, como que o povo de Israel está no meio de outras culturas, e a revelação que Deus dá é, de muitas formas, um contraponto ao que essas outras culturas pensavam. E a gente vê isso acontecendo na criação, os povos pagãos pensavam de uma forma. Deus vem e mostra que não é como eles pensavam. A mesma coisa com genealogias, a mesma coisa com o dilúvio. Eles achavam que os deuses queriam destruir a humanidade porque a humanidade estava sujando o mundo, superpopulação e tal. O texto bíblico mostra que foi por um motivo diferente, pela corrupção moral, pela violência e tal. A mesma coisa em Babel, com a questão ali do ser humano tentando alcançar os céus e tal. E a mesma coisa vai acontecer aqui nessa relação, que eu entendo, de seres celestiais, seres angelicais caídos com seres humanos. Que é um tema, uma temática que aparece nos povos ali ao redor de Israel. E eu entendo que o escritor de Gênesis, ele está se contrapondo a essa ideia. Então, enquanto lá na Babilônia, na Suméria, eles exaltavam que os seus antepassados eram heróis míticos que vêm dos deuses, o autor bíblico está olhando. Isso que vocês elogiam e acham que é bonito, é belo, na verdade, é resultado de anjos que caíram e isso que trouxe o dilúvio. Um dos motivos que trouxe o dilúvio. Então não é algo louvável, é algo repugnante. Repugnante. Okay. Quando a gente entende o contexto antigo, uma pergunta mais direta para eu passar a palavra aqui. E por que isso não aconteceu mais? Esse tipo de relação. Ah, tá. A relação? Ah, tá. Aí vem a outra pergunta que você tinha feito de gigantes ou algo assim que aparece posteriormente. Se aconteceu lá, por que não acontece hoje? Sim. Não, a gente mais uma vez, a gente não tem todos os detalhes. Isso aqui pode ser que incomode muitas pessoas. Porque eles estão aprisionados. Mas, eles estão aprisionados. Não, mas não aprisionou quando caiu? Depois do pecado. Aí tava preso, fugiu e engravidou a outra turma. Agora ficou lá. Então, olha, eu sei que no debate
muitas vezes a gente quer passar muitas certezas e todas as respostas. E aí eu fico muito constrangido quando eu vou para os especialistas de Gênesis, para os comentaristas, Gordon Verham, Victor Hamilton, Tremper Longman, vários outros. E até mesmo pessoas que defendem a posição de Sete ou de Reis, John Walton, que defende a posição de Reis, Kenneth Matthews, que defende a posição de Sete. Como que eles colocam todas as cartas na mesa, eles apresentam a convicção deles, mas eles mostram ali, não temos todas as respostas. E eu quero, dentro dessa não temos todas as respostas. Então, temos que ter humildade também. Eu quero fazer uma pergunta aqui ao reverendo Igor e ao reverendo Bruno ali. Se vocês acreditam que é filhos de Sete, por que os filhos de Deus, na maioria das vezes, não é usado claramente para seres humanos e não explica bem essa questão de gigantes? Como vocês conciliam isso? Bom, a gente defende justamente aí a linhagem de Sete, porque o próprio texto diz... Se o texto no Antigo Testamento não usa isso para humanos, essa terminologia. Usa. E a gente vai mostrar. O que acontece? Por quê? Em Gênesis capítulo 4, versículo 26... fala a respeito assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o Senhor. Invocar vem de cará, que é gritar, clamar até ser ouvido. Quer dizer, não se clamava, não se invocava o nome do Senhor. A partir de então, começou-se a invocar. E nós sabemos que todo aquele que invoca a Deus tem a sua intimidade, tem a intimidade com Deus e faz literalmente uma diferença em meio a uma sociedade caída. Isso é ponto. Então é por isso que nós realmente concluímos que seja justamente aí a linhagem piedosa de Sete. Quando eu vou também para o texto, porque a gente está, desvirtuando muito, falando a respeito de gigante, falando de anjos caídos, e o tema é: quem são os filhos de Deus em Gênesis? Isso aí dá muito like, pastor. Eu sei, na internet. Tem muita gente na internet falando desses negócios aí, e aí as pessoas ficam ali vidradas. E isso acaba criando é aquela coisa, uma mentira repetida várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então é importante a gente falar disso, porque vai chamar a atenção das pessoas e pesquisarem um pouco mais. Mas assim, a gente sabe que para fazer uma boa exegese, primeiro a gente precisa ler o texto, literal. E depois a gente precisa ler o contexto, depois tanto os capítulos anteriores como posteriores, ver o contexto cultural, histórico, enfim, remoto, contexto imediato, enfim. E ali em Gênesis capítulo 6, versículo 3, em hebraico, fala: Lá Yadon, Rushi, Va, Adã, Leolã, Bechagã, Rubazar. Bazar é carne. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne. Não há uma citação em relação a anjos caídos, em relação a porque justamente esse juízo, esse alvo do juízo é o homem, é a carne, é a limitação humana, é a depravação humana. Então gira tudo em torno disso. Anjos, eles não possuem, não são corpos, não tem definição como carne, infelizmente, isso aqui tá claro. E aí o pastor Jonas, ele comentou comigo em relação assim, por que não tem nenhuma citação a respeito disso de filhos do homem? Quando nós vamos lá na Bíblia Sagrada e vamos ver justamente em Deuteronômio 14, versículo 1, ali fala do Banim Atem La Adon, ou melhor dizendo, Adonai. Ali fala sobre filhos de Deus. Deuteronômio 14, 1. Então assim, a palavra do Senhor, ela não usa simplesmente Binei Ha Elohim só para anjos, mas usa também para homens. Nós vamos ver em Oséias capítulo 1, versículo 10, filhos de Deus vivo. Êxodo capítulo 4, versículo 22, Israel é meu filho, meu primogênito. Então assim, nós vemos essa construção. Então o que acontece? O doutor Helder, ele frisou muito bem. Existe uma confusão, eu não posso dizer que é confusão, que daí seria demais, mas existe uma falta de entendimento, vamos dizer assim, justamente por causa da tradução do 70, da Septuaginta, no século 3 a.C., aproximadamente do século 1 a.C., aonde ali o autor, ali o escriba, enfim, ele vai traduzir essa nomenclatura, essa frase, Binei Ha Elohim, como anjos, e ao invés de ele usar somente uma conotação para todas essas frases, ele difere. É claro que ele vai estudar, ele vai ver justamente o contexto daquilo que foi escrito. Só que em Gênesis capítulo 6, ao invés de, como algumas outras traduções bem conceituadas está, como a gente está lendo aqui, como filhos de Deus, em algumas outras está anjos. E aí causa todo esse problema, essa problemática que a gente está vendo agora. Okay. Entendeu? E Jó?
E João, que o senhor quer falar? Vamos falar aí de Jó. O Jó fala lá também, de João, que vocês queriam, o senhor citou João. Pastor, a reverenda Mauri, vamos dividindo aí pra gente conseguir dar o tempo. Quero vir aqui a leitura, né? Ou como o Igor falou, olha, tem o Salmo 82:6, Salmo 29, você tem Jeremias 3:19, Deuteronômio 32:8, lá em Qumran, um texto maravilhoso. Em Deuteronômio, chamando o povo, algumas traduções trazem filhos de Israel, mas o manuscrito mais antigo que temos de Deuteronômio hoje diz Binerá Elohim. Deuteronômio 32:8. Ou seja, tem mais passagens dizendo filhos de Deus, falando de homens do que anjos, que é Jó basicamente, e aí você tem outras inferências nos Salmos, que pode ser anjo, pode ser homem, tá? Vamos para o texto, olha só. Assim, nós temos que ter na exegese, na interpretação, na hermenêutica, muito cuidado. O texto, assim, nós temos que prestar atenção. Existe aqui uma coisa chamada variação paralelística, que é técnica de escrita antiga, hebraica. É técnica, é jeito de escrever. E o texto diz assim, multiplicando os homens. Nasceram filhas. Aí depois ele diz, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Aí o texto segue. Então disse o Senhor, meu espírito imaginará para sempre no homem. Pergunta aqui que a gente olha, né? Quem são as filhas dos homens? As mulheres. Por que eu tenho que entender filho de Deus como sendo anjo? Se o texto está fazendo uma variação paralelística, que é filhos de Deus, homens. Filhas dos homens, mulheres. É só uma distinção de homem e mulher, que é estilo literário. Mais embaixo, mais uma vez, ele vai dizer, olha, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Aí, na sequência, Deus vai dizer, ele viu a maldade do homem. Ou seja, o texto só está jogando homem, filhos de Deus, mulher, filhos dos homens, filhos de Deus, filhos dos homens. Só variação. Talvez seja, me surgiu aqui na cabeça agora, vendo a questão do Gênesis, estamos falando de Gênesis, e Deus criou o homem e depois cria a mulher. Então aí ele vem nessa dualidade aí. O Adão é filho de Deus e a Eva filha de Adão. Filha do homem, eu acho nesse sentido. É só esse contraponto. É só esse paralelismo. Ok, doutor Helder, depois eu preciso passar o pastor Bruno, tá muito quieto ali, e depois o senhor aqui. Vou ser rápido. Eu concordo com você que a gente não pode ter nenhuma arrogância de ter a última palavra. Então não é essa a nossa posição. Sim. Né? É só questão de lógica, né? Assim, então se as civilizações em redor tinham essa ideia do mítico, e tinham mesmo, o povo de Israel não imitou essa... Eles corrigiram aqui essa visão. Não, então. Mas assim, então não pode ser, os filhos de Deus não pode ser anjos, porque senão eles estariam imitando a mesma ideia dos povos que estavam ao redor. E é certo que o primeiro capítulo e o segundo capítulo do livro de Gênesis é um livro apologético. Cada frase que está ali é um contraponto contra as civilizações que estão ao redor. Precisa prestar diferente. Então, os óculos que a gente lê, ele é muito, vamos dizer assim... muito moderno. Não moderno, é os óculos do grego. Isso daí. Então, veja bem, é o problema do anacronismo. É meio complicado, mesmo o reverendo Mauri, nós vamos ter que concordar numa coisa. Nós também estamos partindo de alguma coisa, nós estamos muito distantes das coisas. Nós estamos tentando fazer uma aproximação. Olhando com a visão deles lá de trás. Tentando o máximo, tentando não cair no anacronismo, né? Mas o caso do livro de Jó, eu teria algumas coisas para dizer, não sei se talvez não vai ter... Mas vamos colocar aí, vamos aqui, porque daí eles têm que responder para a gente. Então, veja bem, primeiro, o livro de Jó não está dizendo em nenhum lugar, textualmente, que essa reunião se deu no céu. Concordo plenamente. É mesmo? Plenamente. Isso aqui que o doutor El está dizendo é quando o Satanás chega diante de Deus, é isso, né? É esse texto. Satanás chega diante de Deus e aí Deus vai falar, tem visto meu servo Jó, homem temente? Então, essa parte que o senhor está falando. Por que não pode ser uma assembleia de culto na terra? Não, mas é. Porque ali o tribunal Então não é no céu, então Satanás não chega no céu. Pergunta, por que é no céu? Não, continua aí o raciocínio. Eu até espantei. Aí... eu tava preparado para um contra. Não, assim,
com o devido respeito. Porque não é, de fato, né, a linha mais defendida, mas achou 2 aqui. Então tá bom. Então, assim, não tem no texto. Se a pessoa diz... Tá do outro debate aí, JC. Marca pra Nani aí, ó. Aonde foi a reunião de Jó? Exatamente. Então, assim, textualmente, eu não tô falando de compreensão teológica. Então, se de repente o pastor fala assim, não, mas a minha compreensão é que essa reunião se deu no céu. Tá bom, nós vamos respeitar. Só que aí nós vamos perguntar, está no texto? Só que não foi na terra. A pergunta não é onde foi. A pergunta dele é, está no texto? Onde foi? Não foi na terra. Não, está no texto. Está no texto onde foi? Onde foi? Está no texto. Aconteceu que quando os filhos de Deus foram, então eles saíram da terra e foram. Então, mas assim... Foram para algum lugar. Não, mas pera um pouquinho. Vamos prestar atenção. Então é isso que eu quero chegar. Isso que eu quero chegar. Nas traduções, desculpa a chatice, mas assim, nas traduções que são feitas, que não está errado, o João Ferreira teve um cuidado imenso de traduzir a Bíblia. Não estou questionando a tradução, só estou falando o seguinte. As traduções, em geral, elas obedecem duas metodologias. Ou literal, ou por sentido. As duas estão corretas. E não dá para trabalhar com uma ou com outra. Só que a questão é o seguinte. Quando esses filhos... Porque qual que é a ideia? De que eu não sei de onde que tiraram também. Talvez no livro de Enoque. Eu não tenho certeza. Mas que os anjos tenham sido criados no 4º dia. Não tem nenhum lugar da Bíblia que fala sobre isso. Sim. Então dizer, por exemplo, que anjos tenham sido criados e que eles estavam observando a criação. Então vamos ter que mostrar algum texto bíblico para demonstrar isso daí. Eu vou aceitar como uma compreensão teológica. Tudo bem, mas não tem texto. Segundo o livro de Jó, eles estão como espectadores, mas não são... Se os filhos... Nós advogamos que são pessoas. São pessoas que estão observando a criação, depois da criação, e estão vendo aquilo, como é maravilhoso, como nós vemos a coisa. Então... essa questão do foram foi o que foi traduzido. Vieram. Pois é. Então, assim, no aspecto verbal, é esse o verbo. Só que ali é colocado um infinitivo e um imperfeito. Então, vamos dizer o seguinte. Eu digo assim, ao proclamar o pastor Amauri, ele, ao fazer o sermão, o pastor Amauri abordou tal assunto. Quando está no infinitivo verbo, eu não sei se foi ontem, se foi hoje, ou se vai ser amanhã. Então é exatamente isso que acontece. São infinitivos que são colocados, que não fica muito elegante traduzir dessa forma, então tem que colocar no tempo que foram, o que é, tal. Então isso daí também corrobora. Porque quem diz que os anjos foram criados no 4º dia, que eles estavam participando antes das coisas serem criadas para ver a criação, no texto de Jó, nenhum dos três que acontecem é possível isso. Traduzindo, então quem estava ali em Jó eram homens, claro. Não foi no céu, foi na terra, e Satanás chegou ali para dar o relato. Ali é um tribunal persa. Okay. Ali o sinal ali a configuração de um tribunal persa, certo? E outra coisa, Deus sempre se encontrou com pessoas e fez banquetes aqui na Terra mesmo, e a Bíblia está cheia disso. O caso próprio texto que ele citou doutor Helder, daí eu já entro porque ali está, onde que os filhos se apresentaram, não é Deus se apresentando, mas os filhos se apresentaram diante do Senhor. Isso não é um culto? Pode ser, mas então... se nós estamos aqui na terra e graças a Deus por isso, celebramos um culto ao Senhor, nós subimos ou ele quem desce? Nós entramos na presença do Senhor, não é isso que dizemos? Mas aqui está muito claro, porque assim, apresentar-se... É a solenidade do ato litúrgico que ali, marca. Mas não vamos fugir do tempo. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal.